a todos vocês. Estou de volta à grade do Novo Dia, né? Com um outro programa. Estou feliz de estar aqui a convite de novo. E nós vamos falar aqui de histórias, de caminhos, né? O programa se chama Caminhos, que as pessoas percorrem, nós percorremos, né? Sempre caminhos. Às vezes é um caminho só, às vezes são vários caminhos. E aproveitar a experiência dos convidados, das pessoas convidadas, e que possam nos inspirar. Muitas vezes a gente se inspira, né? Na trajetória de outras pessoas, né? E para hoje, que é a estreia do programa Caminhos, nada melhor do que convidar uma pessoa que é muito representativa na cultura, na arte e na educação, Marilza Spetroni. Tudo bom, querida? Tudo bem, é um prazer estar novamente aqui com você. Desejo sucesso a esse novo programa e tenho certeza que você fará todos os podcasts brilhantemente. E todo mundo poderá ver, né, no canal Novo Dia TV, certo? E a gente vai ter continuidade, sempre novas pessoas serão convidadas para apresentar os seus caminhos. Então, Marilza, eu conheço algumas coisas, né, da sua trajetória, porém não desde o início. Como que você começou? O que assim que te inspirou a fazer tanta coisa, né? Porque você é uma mulher de múltiplas atividades artísticas, não é? Eu acho que quando a gente tem essa possibilidade de enveredar para as artes, as coisas vão surgindo em diversas etapas, tanto na música, como na literatura, como nas artes plásticas, escultura, porque as ideias vão surgindo e a gente vai vendo em que local ela se adapta melhor. Às vezes, através de uma poesia, inspira-se para fazer uma obra em tela. Às vezes, através de uma tela, se inspira para fazer uma escultura. E isso, então, vai diversificando, porque a meta é arte. Mas aí, você começou com a escultura, com a pintura, com a música, com a literatura, como que foi? Embora eu entenda que uma coisa leva a outra, mas sempre tem um início aí, né? Bom, desde pequena, eu brinco que eu nasci entre as tintas, porque a minha mãe pintava. Já tem um DNA aí. Né? E o que acontecia? Ela sempre incentivava a gente a fazer um trabalho de arte. Mas não só isso, às vezes ela escrevia alguma coisa e fazia a gente representar. E às vezes ela desenhava alguma coisa e fazia a gente escrever. Então veja que deu a possibilidade tanto para a literatura como para Você teve essa educação, a pintura. assim. Porque é na fase inicial da vida, até os 7 anos, que a gente desenvolve o potencial. E o gosto também, porque se você é bem orientado, com alegria, dentro de um propósito, aquilo torna-se uma coisa gostosa durante a vida toda. Nossa, então será que, assim, se a gente começar lá pelos 40, 50 a aprender a tocar um instrumento, não vai dar muito certo? Não, dá, porque daí depende da sua vontade. A sua vontade. Mas veja bem, se você aos 30, 40 anos teve vontade de tocar um instrumento, é porque lá na sua infância você teve um start ou um contato com algo que te foi prazeroso. Aí aquilo ficou uma sementinha que às vezes pelo andar da carruagem, vamos dizer, pela vida flora, a gente vai deixando para o lado. Aí desperta. Nossa, isso é interessante, porque assim, do jeito que você está colocando, né? A infância é a base de tudo, então. O que você não necessariamente viu na sua família, mas que você ouviu, que você presenciou na rua, alguma coisa assim, que te chamou a atenção, você pode não desenvolver naquele momento, ou não ter meios, né, ferramenta para desenvolver, mas mais tarde você vai, de repente, lembrar e seguir um caminho. Os 7 primeiros anos da vida são essenciais,
porque é nesse espaço de tempo, desde a concepção, é que nós vamos fazer a programação de vida. É como se gravasse um disquete e aquele disquete fosse a base para a gente encarar o resto da vida. Então, tudo, e as influências são demais. As influências não só dos pais, como às vezes dos irmãos, dos parentes, dos avós, de amigos, pessoas que são muito ligadas à família e que têm certos comportamentos, influenciam nessa concepção de vida. Então você estudou muito essa parte, né? Você estudou o ser humano desde da concepção até os 7 anos ou até mais, né? Porque eu sei que você escreveu um livro sobre educação, não foi? Exatamente, é o Mais na Educação, é justamente orientando essa parte aos pais, como é importante essa fase da vida, porque nós sempre pensamos em dar o melhor para os nossos filhos, mas o amor tem que vir acoplado à responsabilidade e ao ensino do que é certo, do que é o correto. Não é porque errou que vai castigar, mas no erro tem que ser corrigido e refeito de maneira certa, de maneira alegre, para a criança, em vez de sentir raiva, de ser chamada a atenção, ela se sinta acolhida e com a possibilidade de refazer as coisas de modo certo. Isso é sério, hein? Para todo mundo, para os educadores, professores, pais, todos que quem lidam envolve, com a infância. Né? Quem tá cuidando e tem a ver com a criança. Então você começou dali e foi desenvolvendo, mas assim, o que realmente assim você se profissionalizou? Bom, eu me formei professora e sempre fui... Quem gosta da educação nunca se desliga. E eu acompanhei a educação dos meus filhos por diversos lugares, porque eu me formei em Jundiaí, dei aula durante 10 anos. Ah, é? Você deu aula aqui? Aula para o curso? No SESI. Ah, no SESI, nos primeiros anos? Isso, no ensino, hoje em dia, ensino fundamental. Quer dizer que você é de Jundiaí, você nasceu em Jundiaí? Não, eu sou paranaense, vim para Jundiaí com 14 anos, aí eu brinco que vim arrumar casamento e arrumei. Aos 14? Aos 14 anos comecei a namorar. Olha só! Hoje em dia teria, assim, controvérsia. Não, acho que hoje em dia, assim, bom, né? A Os criançada tem namoradinho, acontecem. mas assim, aos 14 é... Não, mas a brincadeira, né, que vinha Naquela época, né? Não. Acontece que deu certo, né? Eu namorei por 8 anos e meio, porque tanto eu, novinha, como ele ainda iniciando a faculdade, então precisava se formar. Então, depois de 8 anos e meio, nós nos casamos. Uma base sólida, né? Não é muito fácil encontrar hoje em dia. Sabendo quem é quem. Depois de 8 anos e meio, né? Então, depois de você dar aula no SESI aqui, no em SESI, Jundiaí. isso. Aí o meu marido foi transferido para São Paulo, eu tive que parar de lecionar, Sim. mesmo porque eu já tinha os meus primeiros filhos que nasceram aqui em Jundiaí, o Ivinho, que é como é conhecido, mas é Ivo, e Daniele. Depois de São Paulo, ele foi transferido para Recife. De Recife, nós fomos para Salvador, de Salvador para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Curitiba, e depois nós retornamos para São Paulo. Acontece que, com todo esse projeto, eu comecei a entender o estudo, porque eu acompanhava muito de perto a educação dos meus filhos em relação à educação de conhecimento e também o tratamento que era dado nas escolas, que é bem diversificado de um estado para outro. Com certeza. Então, isso me deixava bem a par de pais e mestres ficarem em conjunto e debater ideias. E com isso também eu fui, é lógico, entendendo muito desse processo. Aí quando foi
na década de 90, eu entrei em contato com um curso chamado Libertai. Libertai é o estudo da mente, que é todo voltado para a física quântica. E dentro desse processo é que eu aprendi como se faz a mente de um ser humano. Como é que se processa. E aquela pergunta que eu fiz, né? Como que começou, da onde que você tem esse conhecimento, né? Exatamente. Da importância até os 7 anos. A gente sabe que é uma fase bem importante, que Muito a criança, importante, a partir daí, ela já conhece uma outra realidade, né? Exatamente, porque, veja bem, nessa primeira fase, até os 7 anos, ela está com o cérebro absorvendo tudo que se passa em sua mente. E com isso vai fazendo as conexões. E essas conexões perduram para o resto da vida. Então, se é uma criança que vive num ambiente alegre e feliz, ela vai ser uma pessoa de bem com a vida. Uma criança que é reprimida, que não é bem aceita, que está sendo sempre chamada a atenção rigorosamente, não explicando para ela o porquê do erro, ela vai ser uma criança que terá medo da vida, achando que ela não é aceita. Aí vai precisar de psicólogo, precisar de tratamentos, precisar de outras vivências. E além do que, a gente só muda quando a gente tem a vontade de mudar. E uma criança, e uma criança não tem essa persistência ainda. E nem sabe o que é certo ou errado, ela está absorvendo tudo. Se uma pessoa faz uma maldade perto dela, rindo, contando os benefícios que tirou daquilo que ela fez, a criança pode absorver como uma coisa boa. Agora, me diga uma coisa, antes de você fazer esse curso, você já tinha uma atividade dentro da arte que você tornasse público? Que viesse a público? Ou a pintura, ou a escultura? Então, a literatura, a poesia, uma coisa que sempre me perseguiu, talvez pelo incentivo da minha mãe. Então, a minha primeira poesia foi feita aos 14 anos. Tá. E falando sobre o amor. Mas não o amor, mas o amor de mãe, o amor da família. E daí eu segui fazendo poesia sempre. Então foi a poesia que começou a atrair mais a sua criatividade, digamos assim. Aí o que acontecia? Cada vez que nós mudávamos, como eu também já tinha um ensinamento meio bem simples na pintura, eu dizia... Você pode chamar de rudimentar, assim, sem técnicas? Isso, sabendo lidar com as tintas, mas sem ter tido um aprendizado, a não ser aquele da minha mãe. Era intuitivo, sim. Então, eu dizia, aqui nessa parede está precisando um quadro, comprava uma tela e pintava. Tá. Um quadro, colocava. Mas você lá. pintava o quê? O que você via na sua frente? O que eu via na minha frente. Você copiava alguma coisa, a paisagem? Exatamente. Sempre olhando alguma coisa para reproduzir. Né? Ou flores, na natureza morta, às vezes paisagens e assim por diante. E quando foi que você criou, assim, um mote, quer dizer, como que eu chamaria isso? Ter o meu estilo? Quando que você começou a buscar elementos que definissem o seu estilo, ou teve várias fases? Não, assim? eu iniciei copiando, porque foi em 73. Eu acho que é assim mesmo, né, que começa a pintura. Então, em 73, então esse ano está fazendo 50 anos de arte. Que maravilha, hein? Pois é, 50 anos. Quando a gente vê, eu tenho... Parabéns. Obrigada. Eu estava morando em Recife e lá eu assistia muito, gostava muito de ver a arte, as feiras de arte e tal. Eu disse, puxa, uma pintura assim, tão ingênua, tão bonita, e comecei a pintar daquele jeito. Bem... Que a gente chama de naif.
não seria bem o naive, é bem rudimentar mesmo, coisinhas assim simples. Mas acontece que aquele não era o meu mundo. Então, quando eu fui para Salvador, vendo os casarios, os ambientes de igreja, né, os santos e tudo mais, eu também fiz uma parte disso. Mas quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, em que eu tive a possibilidade, porque em Recife, Salvador, a arte é muito convencional, é muito tradicional. No Rio de Janeiro, frequentando galerias contemporâneas, outro mundo, né? Mar aquela, aberto é diferente, exatamente, né? aquela inovação, e eu disse, é isso que eu quero fazer. Quer dizer, você trilhou alguns caminhos para chegar naquilo que realmente bateu. Então, mas mesmo assim, eu comecei, até eu brincava que a minha arte era retalhista. Por quê? Porque eu pegava o que eu via e fazia em retalhos. Então, eu dizia assim, tudo é feito em partes. Até nós somos feitos em células. Então, eu faço essa divisão para compor o todo. E assim eu trabalhei durante algum tempo. E hoje em dia você tem... Eu tenho. Eu estou me adiantando um pouco. Então, vamos passar em 85, com as diretas já. Eu via na televisão o verde e amarelo, aquilo me empolgou e eu disse, o que eu posso fazer como artista plástica? Aí eu passei a pintar em verde, amarelo, azul e branco durante 5 anos, fiz mais de 300 telas, porque eu queria mostrar que as cores da bandeira brasileira eram maravilhosas. Mas assim, quais eram os elementos que estavam na pintura? Geométricos. Tudo geométrico. Tudo geométrico. Então, dentro do geométrico, você poderia remodelar, refazer. Então, foi um bom tempo. 5 anos. Quando foi em 90, com a candidatura do Collor, eles vieram pedir para... Tudo ligado aí ao momento político também, ao momento da nação, digamos assim. Não exatamente político, mas o momento da nação. Vieram pedir para eu colocar quadros nos comitês. Sério? Aí eu disse, não, minha arte não é política, minha arte é de patriotismo. E nesse ínterim eu fui trabalhar com o Tomás Iannelli. Então você não fez as telas para os comitês? Não. Aí o Tomás, que é um grande artista já falecido, né? Ele disse assim, Maria, você sai do verde e amarelo, passa a fazer o geométrico no colorido. E eu disse, mas o que eu vou fazer de geométrico? Porque eu tenho uma necessidade de ter uma explicação para aquilo que eu faço. Não é assim, bom, vou pintar um padre e acaba... Porque me pediram uma encomenda, não, por exemplo. Tem que ter uma explicação. Aí eu disse, dentro do geométrico, o que eu posso fazer? Eu disse, a energia do ser. Aí eu criei um elemento que seria o losango, representando o gen da vida. E como o gen da vida, ele tem vida, ele tem energia. Então, eu fazia as minhas pinturas nesse contexto, todo o losango e toda a forma geométrica que eu apresentava, o losango tinha uma aura colorida. E assim, o colorido do losango é uma figura... Não, assim. o losango tinha a sua cor, mas a aura circundado por uma linha colorida. Que poderia variar? Poderia variar. Mas o losango tinha sempre a mesma cor? Não era a mesma cor, mas aí era a inspiração, Era né? a inspiração. Então, tinham pessoas que diziam, puxa, esse quadro aqui me deixa deprimida. Eu digo assim, mas ele está mesmo representando a repressão. Outros... Não, isso me representa a liberdade, acoplamento, você sugando a energia,
entende? Então, isso eu fiz durante muito tempo também. Mas aí não necessariamente transmitindo o que você sentia, mas o que você percebia que as outras pessoas sentiam. Exatamente. Vários humores, digamos Então, assim. foi aí que eu entrei para a física quântica, dentro desse processo da Libertai, com a doutora Marta Viana, que é uma grande pessoa. A física quântica nos ensina, então, a possibilidade. E as possibilidades são através do pensamento. Foi aí que eu, entendendo isso, eu já tinha meu ateliê aqui em Jundiaí. Ah, você já tinha voltado para Jundiaí? Não, eu tinha o ateliê. E eu vinha trabalhar, morava em São Paulo e vinha trabalhar. Tá. Você já estava mais próxima. Isso. Aí, olhando para o céu, eu vi uma ave voando e eu digo, a ave voa e atinge a imensidão. O ser humano não voa. E a resposta veio imediata, mas voa na imaginação. Ah, então voa na imaginação. Foi daí que eu conheci você, Marilzes, numa exposição no Paineira Center, com o elemento alado. Então, eu conheço, né? Agora eu já sei mais, convivendo com você, porém foi o elemento alado que você mostrou até numa... Foi uma galeria dentro de uma relojoaria? Joalheria. Isso, foi lá na Oris. Na Oris, que estava no Paineiras. Eu me lembro disso. Esse elemento alado marcou bastante. Então, e daí, para representar esse voo do pensamento, eu criei o elemento alado, que é... Acho que se o voo ali, do pensamento alçasse voos. Porque sim, a gente pode, né? Não. Deve. Aí, não só deve, como... Se você me permitir, eu posso ler aqui um texto que claro, eu resumi. Fica à vontade. Eu resumi o que é o pensamento. Pensamentos. Pensamentos são intrusos a nos confrontar minuto por minuto. Silenciá-los só com grande esforço. Ante o vai e vem incessante, circulam como vento a presentear com belas e falsas promessas. São demônios, mas também são santos. São eles que julgam ou condenam, favorecem ou depreciam nossas ações antes mesmo de qualquer parecer alheio, sem que saibamos qual o real propósito. Mas não são eles que só fazem o mal. Eles nos impulsionam ao sonho, à ousadia, ao desbravamento, à solidariedade, ao respeito e até conquistar o inconquistável. Podem aprisionar ou fazer voar em voos nunca antes imaginados. O pensamento comanda a humanidade, para o bem ou para o mal. São flechas lançadas e que, ao reverberarem, retornam com força total. É no presente que se constrói o futuro e o pensamento é o seu mentor. Marilzes, eu adorei. Depois eu quero uma cópia disso. Porque pode ser uma lição, assim, é um estudo. Você lê isso todo dia, assim, mantenha seu pensamento aqui, para você conquistar o que você quer, porque hoje em dia se fala muito nisso, né? Eleve seu pensamento, porque o que você pensa é aquilo que você vai conseguir. Então, não deixa seu pensamento baixar o que nós projetamos, o que nós projetamos entre o pensamento, o sentimento e a palavra se torna realidade. Isso a física quântica nos comprova. Sim, cada vez mais, né, se fala nisso. Então, é o momento que a humanidade está reconhecendo o poder daquilo que nós não vemos e que nos influencia, do invisível. Muito lindo, né? Muito bonito. E quando nós compreendemos isso, a gente passa a fazer da vida algo mais bonito. Até ter uma força maior de saber que nós temos esse poder. Porque, veja bem, quem nos criou nos deu as ferramentas. E com ela nós temos que viver. Muito bem, Marilzes. Agora, me diga uma coisa que me intriga um pouquinho. Onde, dentro da pintura, de todo esse trajeto, né,
que você percebeu muita coisa, né? Nas viagens que você fez, tudo foi agregando, né? Que são os vários caminhos que você percorreu, embora seja o da arte, né, a cultura abrangendo isso e a educação sempre junto isso, né? O momento que você começou a esculpir algumas coisas e a fazer usar alguns elementos para construir coisas fora da tela. Algumas esculturas, algumas coisas que eu até cheguei a ver no seu ateliê, que é maravilhoso, né? Que você usou alguns elementos lá. Eu não sei se ferro, o que foi que você usou? Não, você sabe que foi interessante porque eu sempre gostei de acoplar elementos assim que dessem a ideia de algum procedimento na vida. Então eu pegava coisas, sempre fui de pegar pedras, pegar ferro velho, adoro ir em ferro velho. Elementos para que poder eu vou tratar isso da exatamente, forma que você achar interessante. Exatamente. Acontece que eu trabalhei durante muito tempo com isso, mas eu não dava valor. Eu disse, isso daqui é meio loucura fazer. Quando foi em 2000, eu fui fazer um estágio nos Estados Unidos, visitando grandes museus, tudo com orientação, sendo recebido pelo diretor cultural e ele explicando os processos, tanto em Chicago como em Nova York. Aí eu percebi que aquelas loucuras que eu fazia, que eles davam valor. Porque era um imaginário recriado. Então eu digo, poxa, se é assim, então eu vou continuar fazendo. E continuo fazendo. Vejo umas coisas, com ferro, às vezes com cimento, às vezes com madeira. E vou compondo lá o que eu acho que pode dar alguma mensagem ou mesmo que alguém possa gostar. Agora, com essa atitude, né, sua de navegar por esses vários caminhos, levou você a participar de exposições? Sim, foi sempre Você mostrou o seu trabalho? Foi sempre muito interessante, porque desde a primeira exposição que eu fiz, foi a convite. Sabe? Eu estava em Curitiba, foi em 83. Aí eu comecei, é lógico, que frequentar ambientes de arte. E tinha um ateliê chamado Alfredo Anderson, que eu fui lá para fazer curso de História da Arte, para saber também caminhos da pintura. E como eu já estava no retalhismo, o professor disse assim, deixa um quadro seu aqui, que eu quero ver aonde que ele se encaixa. Aí, porque ele disse, o diretor do museu. O diretor do museu. Depois de uns tempos, ele disse assim, teve um crítico de arte chamado Aurélio Belites, lá no Paraná. Ele disse assim, você não quer fazer uma exposição? Olha. Eu disse assim, como assim uma exposição? Participar da exposição? Ele disse, não, fazer uma exposição individual. Quantos trabalhos você tem? Aí eu fui dar uma olhada, eu fazia muita coisa em papel, eu tinha mais de 500 trabalhos feitos. Eu ia falar uns 500. Não, porque eu sempre fui de ficar rabiscando. Aí o que aconteceu? Eu digo assim, quero. Ele disse, então eu vou escolher. Eu digo, não, mas eu não quero mostrar o que eu tenho. Você queria fazer novo? Eu quero fazer uma nova. Uma nova série. Ele disse, então tá bom, então faça, depois se mostra. Mudei totalmente, sabe por quê? Eu procurei saber os 28 problemas que o Brasil tinha. Naquela época? Naquela época. Que ano era isso? Hã? Que ano era isso? 83. 83? É. Que deve ser os mesmos que eu continuo tendo. Alguns mudaram, mas a maioria... Então a exposição você pode fazer hoje. Então, eu fiz a representação estatística. Peguei telas de 1 metro por 1 metro, dividi em 100 partes e eu punha... Em 6 partes? Em 100 quadradinhos. 100.
E dentro desse processo, eu via pelo IBGE, Fundação Getúlio Vargas, e mais algumas informações que eu tinha, como é que estava o Brasil naquele sentido. Então, é tanto por cento disso no índice escolar, na parte de... Foi uma pesquisa que você Foi fez. Uma pesquisa bem, um percentual bem grande, a parte de dólares que eram esses usados normalmente, o que era no câmbio negro. Foram, assim, 28 problemas. Mas me permita dizer que você tem uma atitude política, não é possível? Eu sou bem patriótica. Sou bem patriota, mas você tem uma atitude política. Não estou dizendo que você participe da política, mas você tem uma atitude política. Eu tenho bem... Né? Como ser humano, todo ser humano é um ser político, né? Vamos dizer, né? Está inserido num contexto. Então, mas eu gosto dessa representação. E coloquei o nome de a estatística dentro da arte. Foi um reboot total, porque foi no Paraná e diziam que estatística não era arte, porque isso, por aquilo. Mas foi muito bem aceita, muito bem visitada. O crítico fez uma crítica muito bonita, né? E eu dizia, a nossa realidade não é bela, mas nós devemos conhecê-la. Olha só que coragem. Né? Aí eu vim para São Paulo, e logo em seguida também fiz a abertura na Caixa Econômica, de uma conta lá, e quando eu vi as paredes totalmente livres, eu digo, vamos fazer uma exposição aqui. Aí já tomou gosto. Aí já tomei gosto. Ele disse, vamos. Providenciei outra exposição também, e assim começou essa parte do Brasil e da brasilidade, que logo depois de 85, começou o Verde, Amarelo, Azul e Branco. Com o Verde, Azul e Amarelo e Branco, fiz exposições em diversos lugares e tive o prazer e o orgulho também no ano 2000, quando foi lançado o programa dos 500 anos do Brasil, Sim. Teve um evento no Memorial da América Latina, onde o ministro iria fazer a abertura dos festejos, e eles pediram para eu pôr todos os quadros como cenário em verde, amarelo, azul e branco. Olha que interessante. Então, foi assim uma conquista. E depois disso vieram os convites de exposição aqui, de exposição na Argentina, no Uruguai, no Chile. Na América Latina você já andou por aí bastante. Já expôs. Em alguns países. Depois veio Holanda, Estados Unidos. Foi além fronteira da América Latina. Isso. Itália, França. Né? Então, são 12 países que eu já fiz a exposição. Ou no México. O México marcou muito, porque foi uma exposição que, inclusive, quando eu recebi o convite, o meu marido falou, mas lá ninguém te conhece. Eu digo, se não conhece, vamos conhecer. Preparei as coisas e foi maravilhoso. Mas a cada um desses lugares que você foi, você levou a mesma exposição ou você foi acrescendo? Não, eu sempre levo coisas novas. É uma criatividade exuberante, hein? Não, eu tenho uma produção bem grande e eu gosto. Aliás, até uma das falhas minhas é não repetir o trabalho que eu faço para ficar marcado. Mas o elemento alado já está. Sim, porque você tem ele assim em outras representações também, né? Pelo que eu percebo. Sim. Você usa bastante. Não, todo o meu trabalho hoje em dia é feito com elemento como se alado. ficou uma marca sua, elemento Exatamente. alado. Que é bem provável que seja o valor maior que você dá a tudo, o pensamento que pode voar. Exatamente. Por consequência, você pode ir para onde você como quiser. a física quântica é a ciência das possibilidades, vocês imaginem as possibilidades do pensamento. Tá vendo só? Isso é que eu viajo e vou. Eu acho que é muita inspiração que você está deixando para nós, para todo mundo que está assistindo, né, Marilces? Agora, me diga uma coisa. Isso, com certeza,
como você mesmo falou, o orgulho de estar ali e tal, faz com que você se sinta realizada. Não que você não vá prosseguir, não é nada disso, mas isso tudo trouxe uma realização. Sim, foi um caminho de muitas conquistas. Continua sendo, né? Agora eu falo uma coisa, nunca deixei de agradecer essas conquistas e ainda agradecer a mim mesmo por ter conquistado. Sim, É claro. muito importante a gente dar esse incentivo ao cérebro, porque ele diz, se você conquistou isso, você pode conquistar mais. São os recados que a gente tem que dar a nós mesmos. Maria, além disso, porque você viajar, ir para lá, para cá, fazer as exposições, tudo isso envolve também o material, né? A questão financeira. A questão financeira. Isso também você conseguiu? Sim, sempre consegui incentivo, sempre consegui quem desse o apoio. E se não conseguir, eu ia em frente também. Mas então você tem as duas coisas, né? O prazer de ver seu trabalho exposto, de você ter conseguido colocar ali, né? Representar o que você tem interiormente, tudo que você captou, e ainda o retorno financeiro disso, né? Porque exatamente, porque os convites e tudo mais. Às vezes a gente não arruma um patrocínio, mas em compensação o que retorna a venda dos quadros e tudo mais, aí mantém e diz, bom, dessa vez eu não tirei nada, mas não tem importância, o meu trabalho foi mostrado. Agora, até assim, a gente dando um fecho, né, nessa história magnífica, né, que inspira tanto, que são os caminhos que a gente quer mostrar, né, que as pessoas trilham e que incentivam todos, né, a acreditar em si mesmo, né, e se colocar à frente, né? Você tem novos projetos? Pode falar ou é... Não, vejam bem. Projeto deve ter sempre. Como sempre. Esse ano, quero dizer, porque 50 anos, né? Esse ano, por exemplo, fazendo 50 anos de arte, 65 anos de literatura, porque eu comecei antes a me expor na literatura, e 80 anos. Quem diz? Então, tem muito a comemorar, né? Pela vida, pelos feitos. Parabéns. E pelas conquistas também. Marilze, eu fiquei maravilhada com tudo. Acho que todos nós ficamos, né? Esse público que é seu, que é aqui do Novo Dia. E não se esqueçam, né? Que Caminhos sempre vai ter uma nova pessoa que vai mostrar novas propostas, novos caminhos percorridos e que possam nos inspirar, tá certo? Então, isso mesmo. Nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela entrevista, foi maravilhosa, como sempre, você sabe conduzir muito bem. Obrigada, agradeço a todos. Um beijo no coração de todos.